Bom dia, irmãos. Vou convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Quantos irmãos, irmãs, já leram o livro todo de Cantares? Os 8 capítulos de Cantares. Só para eu ter uma noção. Levantar a mão para eu ter uma noção. Quem leu o livro completo? 1, 2, 3, 4. Mais alguém? Do capítulo 1 até o capítulo 8. Todos os versículos. Bom, nós não vamos fazer a leitura hoje, mas recomendo que os irmãos leiam em casa todo o livro de Cantares, com calma, porque é um livro poético, é um livro que você não tem a mensagem explícita de forma direta, né? Ele vai ter uma poesia, ele vai ter figuras de linguagem, né? Ele vai ter algumas coisas sendo ditas com outras palavras, não de forma explícita. E nós vamos ler agora uma parte do capítulo 1 para entendermos um pouco essa linguagem e o propósito desse livro. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1, verso 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, maior do que do vinho, não é sem razão que te amam. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquitel de mirra posto entre os meus seios. Como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. Eis que é formosa, ó querida minha, eis que é formosa, os teus olhos são como os das pombas. Veja aqui, nós vamos ao longo de todo o livro de Cântico dos Cânticos ver diversas figuras de linguagem. Mas antes de aprofundar nessas figuras de linguagem, o que denota esse primeiro capítulo? Quando a gente olha para essa poesia, é uma poesia que fala sobre o quê? Alguns falam que é sobre Cristo e a igreja.
Agora me fala onde está o seio da igreja para colocar o nardo entre eles. Né? Provavelmente não é para falar sobre Cristo e a igreja. Então é para falar sobre o quê? O homem e a mulher se relacionando, não é isso? É um momento de corte, digamos assim, não é? Aquele momento de sedução que acontece entre homem e mulher quando estão se direcionando para um relacionamento profundo, íntimo entre os dois. Concorda comigo? É para isso que está escrita essa poesia. Eles estão expressando um ao outro sentimento que possuem um pelo outro. Mas não é só o sentimento. Veja que isso vai além, isso vai pelo desejo também. Expresso o quanto que eu quero estar com aquela pessoa, o quanto eu desejo o corpo da outra pessoa. De forma poética. Né? A gente já viu isso numa linguagem de hoje, mais moderna, que não necessariamente compara a mulher aos cavalos ou às éguas de Faraó, né? Mas se você for pensar, quem era o Faraó? Que naquela época, cavalo já não era alguma coisa para qualquer um. As éguas do Faraó deveria ser um primor, né? O que havia de mais especial, selecionado a dedo. Então imagina a beleza, né? E aí ele fala então dessa beleza. Ele compara, e aí a gente vai ter várias comparações com elementos da natureza, né? Entre um e outro. Essa era a poesia da época. Vamos fazer um recorte para a poesia de hoje, ou da forma como se insinua isso. Percebe que aqui eu estou falando de uma paixão que parece uma paixão avassaladora, não é? A forma como eles se expressam um ao outro. E aí a gente vai para dramaturgia, para o cinema, para as novelas. Os primeiros capítulos ou os primeiros momentos do filme romântico, tudo mais, não são exatamente isso. Algo estonteante, algo de impacto na vida de uma pessoa, onde ela conhece alguém e ela se encanta à primeira vista com essa pessoa. Normalmente os filmes de romance são assim. Você se encanta com alguém, aí tem toda uma trama que vai dar certo, não vai dar certo, ou começa dando certo, depois não dá certo, e aí termina dando certo, né? Basicamente é isso, né? Aonde a nossa vida, como casados, ou que almejam casamento, elas estão se baseando. Para muitos, ainda hoje, o modelo e o padrão é um romance de novela, é um casamento de novela, ou um romance de Hollywood. Mas provavelmente todos nós tivemos o nosso momento de casamento de novela, os que são casados, e de romance de Hollywood. Muito provavelmente. Ninguém chegou até aqui casado sem ter passado por esse momento. Duvido que alguém tenha chegado até aqui sem que tivesse o desejo de fazer uma poesia como Salomão fez para outra pessoa. Talvez a gente não tivesse competência que ele teve para escrever do jeito que ele escreveu, mas que passou na nossa cabeça, passou. Que de alguma forma nós desejamos e almejamos falar sobre a outra pessoa e falar até do corpo dela e falar do quanto nós desejamos ela e desejamos o corpo dela, isso com certeza passou pela nossa cabeça. E aí eu não quero simplesmente entrar numa desconstrução de que isso é pecado, que não é. Quando nós falamos num relacionamento entre homem e mulher para o casamento, não é esse o caso.
tratar com pecado ou não. Mas a questão é a gente pensar no depois disso. Vamos pensar em alguns textos bíblicos para clarear um pouco a nossa mente e ver como que a Bíblia ela é romântica. Né? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 13, verso número 1. Quem achar pode ler, por favor. Todo mundo conhece 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, e é até usado em vários momentos para outras coisas, mas Paulo, ao longo de todo o capítulo 13, ele vai falar sobre o quê? O que ele quer falar? Qual que é o tema principal? O amor. E aí ele compara o amor com qualquer outra coisa, correto? E o que ele fala logo já no versículo 1? De cara, o que ele fala sobre o amor? Sobremodo excelente, não é isso? Ele é acima de qualquer caminho. Ele é melhor do que qualquer outra escolha que você possa fazer. E se a gente continuar um pouco, ele vai falar que se você estiver disposto a entregar o seu corpo em favor de outra pessoa, mas se isso não estiver motivado pelo amor, o que acontece? É nada, certo? Não é nada se não for motivado pelo amor. Nós temos então Paulo, na figura do texto de Paulo, um amor, então, a reflexão sobre um amor também de forma poética, com outra linguagem, de um amor mais sublime, mais pleno, porque lá sim ele está falando de um amor que não é apenas entre homem e mulher, mas pode representar, por quê? Porque ele vai mostrar que o amor, esse sentimento para com outra pessoa, ele vai além de doar-se. Porque se você se doa a outra pessoa, mas não entende o propósito dessa doação, o amor em si, que vai mais do que doar-se ao outro, então de nada vale essa doação. Essa doação talvez até te aprisione, te torne escravo do outro, porque você só vai servir ao outro, ser serviente, sendo que a relação primeira colocada por Deus entre homem e mulher é de companheirismo. Segundo texto, exatamente no começo, no princípio, Gênesis, capítulo 2, verso 23. Vamos para Gênesis, capítulo 2, verso 23. Perceba que, se você tiver a mesma Bíblia que eu, você vai ver que a formatação do texto, ela muda. Ela está numa estrutura de parágrafo e depois ela fica num certo recuo, não é? Como se fosse poesia, porque de fato é. Então a gente tem, na verdade, o primeiro registro poético na Bíblia. E esse registro poético dá conta do quê? De quem fazendo uma declaração para quem? Do homem para a mulher, mas não é qualquer homem, não é qualquer mulher. É Adão olhando para Eva e falando que ela é o ser mais precioso para estar ao lado dele. O que tem de mais importante do que Deus criou. É dessa forma que ele se refere a Eva, de forma poética. Gálatas, capítulo 5, verso 14. Outro irmão ou irmã, por favor, leia Gálatas, capítulo 5, verso 14.
Veja que a gente volta para o tema do amor, porque de certa forma a gente percebe que, e a gente sabe pela vivência, e a Bíblia vai colocar vários elementos, de que a maturidade deste relacionamento conduz ao amor. E aí a gente vai chegar no exemplo maior, que é quando Paulo compara o relacionamento marido e mulher com o de Cristo e a igreja, para tentar mostrar que se esse relacionamento homem e mulher ele é profundo, íntimo, o de Cristo com a igreja é mais profundo ainda, né? Se o amor entre duas pessoas é um laço forte, o amor entre Cristo e a igreja é muito maior do que isso. Provérbios 5:19. Provérbios 5:19. Salomão de novo agora por meio de Provérbios, o que ele está falando? Como conselho para o homem. Onde que você deve se saciar? Saciar os seus desejos? Na cachaça? No vinho, na pinga, na cerveja, no boteco? Não. Sacia o seu desejo aonde? No seio da tua mulher. Mas não é qualquer mulher. É na mulher com que você se relacionou lá no começo da sua juventude, com quem você criou um vínculo, com quem você estabeleceu um vínculo. Saciar-se nos seios de sua esposa é exatamente o que você está pensando, né? É exatamente esse momento que ele está falando. E se você não acredita que eu estou falando disso e a Bíblia fala disso, vamos voltar para Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Verso 2. A segunda parte do verso 2 de capítulo 5 diz assim, no trecho do esposo: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gostas da noite. Verso 3: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Veja que tem todo um enredo nesse poema, né? Onde eles vão casar, ele vai sair, ela não vai encontrar ele à noite, e tem toda uma novela sendo descrita ao longo de Cânticos, né? E veja que ele está, nesse momento ela fala: olha, eu já estou aqui, deitada, despida, te esperando, e você quer que eu saia ao teu encontro? Eu estou pronta para te receber e você quer que eu saia daqui? Né? Bom, até o presente momento, nós mostramos como que a Bíblia, primeiro, desconstrói um conceito errado que se tem sobre ela mesma, de que a Bíblia não fala sobre sexo. Porque a Bíblia fala sobre sexo. A Bíblia fala quando que o sexo é proibido e quando ele é permitido. A Bíblia fala quando que as insinuações para o sexo estão proibidas e são pecado, e quando que elas estão permitidas. Mais do que permitidas, elas são incentivadas, que é o casamento. Este cortejamento, esta corte, né, esse ficar em volta, rodeando, num jogo de sedução, tem que fazer parte do jogo do casamento. É isso que a Bíblia está falando. Faz parte, deve fazer parte. Se já não faz parte,
Xiii, tem alguma coisa aí. Né? Porque é interessante a gente pensar que isso não está diretamente ligado a aspectos culturais que mudam. Por exemplo, a aparência física. Porque muita gente pensa e vincula a hora de ler isso, e eu creio que a maioria pense como eu, que quando a gente lê isso daí, a gente lê como se fossem dois jovens, com a saúde plena, com um padrão de corpo físico que a gente acha que é o perfeito, o ideal, e que eles estão agora se engraçando um com o outro. Né? Então, está tudo perfeito, corpos perfeitos, desejo a mil, e eles estão correspondendo um ao outro, certo? Isso é o que a gente pensa. Mas o que na verdade acontece é que a gente não tem ideia de quem seja e qual é a aparência das pessoas que escreveram. Tampouco a Bíblia deixa claro, né, que isso só serve para uma idade específica, para um momento específico desse relacionamento entre homem e mulher. A ponto de Provérbios, não só o texto que nós lemos, mas outros tantos, a recomendação é: olhe para a mulher da tua mocidade. Mas não para você lembrar como ela era lá atrás, mas olhe para ela, para esta mulher que você conheceu na tua mocidade, a qual você lá celebrou um vínculo com ela, uma aliança. Se ela te satisfez lá, ela deve continuar te satisfazendo agora. O seu olhar para a satisfação do seu corpo é esta mulher. Este é o princípio maior. Mas eu estou falando de forma clara da mulher, mas o outro é o mesmo. O outro sentido, do homem sendo o foco do olhar da mulher. Portanto, mulher, olhe para o homem da sua mocidade. Olhe para ele, mas não por lembrando da época em que ele andava 8 km por dia de bicicleta, né? Que ele não tinha uma barriguinha saliente, né? De que os cabelos brancos já estavam aparecendo, já está saindo pelo pela orelha, né? E ele insiste em não cortar. Não é esse. Não é apenas uma questão física, mas olha para quem você estabeleceu um vínculo, um forte vínculo. E aí, a gente vai para uma segunda etapa. Se todo mundo viveu isso, se todo mundo sabe que tem que olhar para lá e continuar dia a dia pensando neste ponto, lá do vínculo, da aliança, a gente sabe também que as coisas não ficam como estão. O nosso corpo fica do mesmo jeito ao passar dos anos? Não. A nossa forma de agir com o outro, de falar com o outro, permanece a mesma? Eu lembro vocês já devem ter ouvido alguma coisa semelhante, mas há pequenas anedotas, né, de que estava lá um senhor e na casa, e a pessoa chegou para visitar, e aí ele chamava: minha véia, não sei o que, minha querida, meu amorzinho, tal, e aí a pessoa jovem, que coisa linda, ele chamando a pessoa, né, tratando já, depois de 50 anos de casado, 60 anos, minha véia, minha querida, meu amor, né, e aí ele fala: como que você chegou até aqui assim? Não, é que eu esqueci o nome dela. Entendeu? Então vou falar assim, né? Porque eu esqueci, já nem lembro mais o nome dela, então vou falar. Percebe? Né? O que a aparência pode dizer assim, né? Que é não, eu já nem lembro mais o nome dela, então para não criar problema, eu vou falar alguma coisa aqui. Nós saímos de um padrão com explosões de sentimento, de hormônios, que é a paixão avassaladora, que nos conduz a nos relacionarmos com uma pessoa. Nós saímos disso
para algo que tende a se assentar, sedimentar. E que eu não vou necessariamente chamar de amor agora, mas eu vou falar de costume. A gente vai se acostumando com a rotina de conviver sobre o mesmo teto com outra pessoa. E perceba que, cada um fazendo a sua avaliação, com o passar do tempo, esta pessoa, ela começa a se assemelhar com outras pessoas que você tem intimidade e que você começa a tratar com naturalidade. Não é mais aquela coisa de você se segurar, escolher a palavra, né? Saber como se portar, se controlar, né? Alguns barulhos vão sair, algumas flatulências vão acontecer nesse caminho, né? Você vai ter alguns momentos de intimidade, de exposição, que você teria com o seu irmão, com sua mãe, alguma coisa assim, e agora você está tendo na sua casa, com outra pessoa, né? E isso vai se tornando cada vez mais comum. Está errado? Tem gente que diz que está errado, que que o fim do casamento é exatamente quando um solta pum na frente do outro. Tem gente defendendo isso, que não pode acontecer, não pode, né? A questão é não o pum, né? O barulho, o cheiro, né? Não é isso, mas o quanto que nesse nível de intimidade, de você usar o banheiro de porta aberta, seja para tomar banho, para fazer qualquer outra coisa, porque o seu corpo nu está exposto para outra pessoa e você não se envergonha dele para outra pessoa. Pouco importa que corpo é esse, você não se envergonha dele. O problema está não nisso, mas naquilo que ficou para trás. Olhe para o homem da tua mocidade, olhe para a mulher da tua mocidade, ou seja, o que perdeu de lá para cá? E aí a gente se conforma com esse romance de novela de Hollywood que deixa de existir e acha que isso é o padrão. E veja que culturalmente isso é tão aceitável que as piadinhas sobre casamento são exatamente o quê? Vamos de forma bem clara com relação ao sexo entre homem e mulher, que você quer parar de fazer sexo? Case. Quantos aqui já ouviram isso? Não é? Você quer parar de fazer sexo? É só você casar. Se você tiver a vida, lógico, padrão do mundo, né? Se você estiver solteiro, você vai fazer manhã, tarde, noite, todo dia, a hora que você quiser, é só achar alguém, beleza. Agora você vai casar, aí você acha que vai ser todo dia, né? O pastor até comentou isso, mas quem disse? Depois de um dia de trabalho lascado, né? E se vem os filhos então? Aí é marcar na agenda, né? Manda para casa da avó para tentar fazer alguma coisa, porque senão não rola, né? Percebe que aí você vai desconstruindo, vai achando que isso é um padrão, e que todo mundo vive isso, e que todo mundo tem que viver isso, e que está tudo certo. Está tudo certo? Ou ainda, agora já não tem mais filho, beleza, não tem mais que se preocupar, né? Vou poder voltar a andar pelado dentro de casa agora, porque já não tem mais filho dentro de casa para atrapalhar isso, né? Não. Por quê? Pele caída, as flacidez, né? Tem que cobrir a vergonha agora, né? Já chama de vergonha, né? Tem que cobrir essas vergonhas, né? E aí a gente se envergonha do corpo nu, que é exposto ao outro, mas agora não pode ser mais exposto. Mas, de forma mais profunda, e é bom que as crianças estão aqui, né? A gente pode falar mais aberto, rasgado isso. De que modo, com o tempo, você troca essa liberdade, essa intimidade sem filtro, por uma cultura que fala que se você tem
determinada marca no seu corpo, se você tem determinado modelo de corpo, isso já não serve, já não é atrativo para o seu cônjuge. O fato de você envelhecer, o fato de você engordar, o fato de você emagrecer, o fato de você ter alguma marca com o tempo, de algum acidente, de alguma coisa tirou do seu corpo aquilo que você tinha. E aí a gente pode pensar, exemplos de vários relatos, né, de mulheres que tiveram câncer e que perderam o cabelo, perderam o seio, e elas não se sentem mulher, não se sentem atraentes para o seu marido. E por mais que você ouça um marido lá dela falando que ela continua sendo a mulher mais linda do mundo, ela não enxerga isso. Percebe como a gente tem uma deturpação dessa beleza, que de início ela é uma beleza física, de atração um pelo outro, mas ela se transforma ao longo do tempo em outra beleza, em outro padrão de atração. Mas o desejo tem que continuar ali, o fogo tem que continuar com a lenha ali, não pode deixar a brasa apagar, porque quem já fez um pouquinho de churrasco sabe que depois que a brasa apaga, esquece, né? Você não volta a colocar fogo na brasa, né? Você tem que pegar um carvão novo, botar ele lá, acender ele, aí a hora que ele estiver aceso, você junta com a brasa antiga e aí pega fogo. Tem gente fazendo isso hoje. Tem gente que tinha alguma coisa, deixou a brasa cair, apagar, e aí sabe como é que ele traz fogo de novo? Procurando outro carvão novo. Deixa essa brasa aqui, que já não serve para nada, e vamos pegar um carvão novo agora, e vamos botar fogo nesse carvão novo. Mas do mesmo jeito que essa pessoa foi relapsa com essa brasa e deixou ela apagar, o que você acha que vai acontecer com esse carvão novo? Vai acender, vai virar brasa, e daqui a pouco deixou a brasa apagar de novo. E aí, vou para outra brasa, vou para outro carvão. E aí eu vou trocando. Tirando a figura de linguagem do carvão e da brasa, a gente vai tendo pessoas que vão trocando de marido e mulher. Por quê? Porque o fogo acabou. Porque o fogo acabou. E aí a gente vai para algumas questões emblemáticas que a vida nos projeta, nos coloca, Deus nos coloca. E quando você pensa em ter uma vida de amor, de relação sexual, satisfação de seus desejos, mas isso é bloqueado por uma doença, por um acidente. A Laine não tinha noção, e tão pouco eu, de casarmos em 2009, em 2012, 3 anos depois, eu com um acidente de moto, 45 dias dentro de uma cama. Isso porque foi a graça e a misericórdia do Senhor que só permitiu que tivesse um problema ósseo. Quebrou um pouco aqui a bacia, coloca um parafuso. Assim, fiz aqui, ela só abriu uns 4 dedos assim, fecha, coloca uma plaquinha ali, resolvido, né? Mas você fica 45 dias deitado. Quantas pessoas ficam na cama por anos? E o cônjuge? E por que vai embora? Porque já não tem mais condição de satisfazer sexualmente. Outros exemplos a gente tem, de pessoas que vão até o fim. Mas, estatisticamente, a gente está tendo um movimento muito maior dos que abandonam. De pessoas que vão ficar lá por vítima de AVC, qualquer coisa assim, e que está cometendo mais jovens até, ficam anos, 2, 3 anos, e depois voltam, né, se estabelecem, mas, mesmo nessa condição, ainda tem alguma debilidade. Perceba que esse romance, essa novela, ela não trata de uma realidade nua e crua.
E quando a gente lê o texto bíblico, às vezes a gente olha para ele, também coloca ele como um exemplo, um patamar inalcançável, e que se não é aquilo, não tem como mais. Porém, a gente precisa lembrar de alguns romances de novela que aconteceram na Bíblia, que começaram como romance de novela, mas eles não terminaram como romance de novela. Então, se os irmãos forem em Gênesis, capítulo 24, né? Se quiser pode abrir, mas é um texto conhecido, nós vamos ver o romance de Isaac e Rebeca. Como que é a história de Isaac com Rebeca? Não é uma paixão à primeira vista? Que nem de novela? Não é? Como que é? Me lembro da história. Vamos lá. Vocês aprenderam na escola dominical. Ou se não quiser, tem aí o texto de Gênesis capítulo 24 para lembrar. Isaac estava passeando? Não. Foi mandado para um lugar pelo pai, correto? Já a fim de buscar a sua esposa, não é isso? E o que Rebeca está fazendo? Eles se encontraram numa balada? Eles se encontraram na igreja? No encontro de jovens? Onde que eles se encontraram? Num poço. Se eles se encontraram no poço, é porque Rebeca estava fazendo o quê? Estava trabalhando, né? Um dia, rotineiro e comum para ela, que era ir buscar água para o gado. Uma necessidade, trabalhando. E aí, eis que ela lá trabalhando, aparece um rapaz viçoso, né? E que senta com ela, conversa, uma conversa legal, né? E os dois se conhecem, têm história em comum, não sei o que e tal, e romance de novela. Se casam, casamento lindo e tudo mais. Corta para o final. Quem que é o filho de Isaac e Rebeca mesmo? O que acontece depois de Jacó e Esaú nascerem, crescerem, e na hora de chegar, de pedir a bênção para o pai? Quem que conversa com Jacó? Para ele, bota pelinho nas costas, seu pai já não está vendo direito, vai lá e pega a bênção do seu irmão. Quem que foi? Mas olha só, que velha safada, me enganando, né? Sabendo de que eu não estou vendo mais, não estou enxergando direito, não estou ouvindo direito, vai lá e se aproveita, ensinou. Mas isso já se deu por um sentimento anterior, onde Esaú mais próximo do pai, Jacó mais próximo da mãe, não é isso? E aí você vai vendo toda uma construção de família que não reflete tanto a história de novela que começou lá atrás. Mas é uma história de pessoas que permaneceram juntas, casadas, com as suas debilidades, com seus problemas familiares, com os problemas na criação de filhos, com os filhos, mas que chegaram até o fim. Se você quer antes disso, exemplo até que Isaac seguiu do seu pai, né? Abraão, quando a gente não tem a história do começo do casamento de Abraão, tem? Não tem. Mas quando Abraão, depois de ser chamado por Deus para construir uma grande família, quando Abraão ele começa essa viagem, ele chega numa determinada terra, e o que acontece quando ele chega nessa terra? Ele tem uma preocupação com... Que preocupação que ele tem com ela? Mulherão. Pelo menos para ele era um mulherão. A ponto dele falar que se o rei visse ela, ia levar ela para o harém. Que idade tinha, sabe, nessa história? Era uma mocinha? Velha. Como hoje, né? A gente pode falar velha. Porque já tinha para lá dos seus 70 anos, vamos falar assim. 80 anos, tá? Então vamos usar o jargão aí pejorativo, velha, né?
E essa véia, com ele velho, já mais de 90 anos, o que ele fala? Essa véia aqui, a hora que o rei bateu o olho nela, pouco importa se ela é velha, ela é linda e ele vai chamar ela. E dito e feito, quando chega lá, o que o rei faz? Chama ela para o harém. Mas o que ele fez? Ele preferiu mentir, não confiar no Deus dele, para colocar a vida dele em segurança. Venhamos e convenhamos. Por que ele ia mentir? Porque se é minha esposa, ele se encanta, ele me manda me matar e fica com você. Então, para me proteger, para proteger a minha vida, vamos mentir. Boa essa história, né? Boa essa história. Alguém que viveu anos e que tinha uma promessa ainda de que teria filhos. E veja que Sara resolve dar um jeito e ajudar Deus depois, porque Deus está demorando para falar, para cumprir a sua promessa, para fazer a coisa acontecer. E aí é interessante, né? Por quê? Porque Sara com Abraão, eles só vão ter filho se eles estiverem fazendo exatamente o que você está pensando. Com 90 anos de idade, eles estavam fazendo o que você está pensando. Então, tem idade para você fazer? Existe idade correta para você ter relações sexuais com o seu cônjuge? Tem algum momento que isso tem que parar? Tem algum momento que o desejo pelo outro cessa? Não. Lembra-te do homem da tua juventude, lembra da mulher da tua juventude, lembra do fogo que estava lá e continua jogando fogo nessa lenha aí. Porque a coisa não vai chegar lá nos 90 com fogo aceso se você com 40, com 50, com 60, com 70, todo o tempo não estiver ali cuidando dessa brasa, cuidando para que ela mantenha a chama acesa, cuidando para que ela continue viva. Então o romance de novela, ele pode continuar? Pode, vai mudar muito. Só não pode ter o que tem na novela hoje, né? Mas essa ideia de romance, de paixão, ela vai acender, vai apagar um pouquinho, aí depois tem uma paixão de novo, mas eu estou sempre me apaixonando pela mesma pessoa, por motivos diferentes, mas eu estou renovando o meu vínculo com ela. Eu estou mudando o meu ponto de interesse, que antes era em uma coisa, que não existe mais, mas agora é outra, porque eu vou descobrindo nesta pessoa cada vez mais coisas que me fazem estar com ela. Descubro tantas outras que fariam com que eu matasse ela, estrangulado, né? Apertar o gogozinho ali. Mas você respira e vê outras que fazem você continuar junto com essa pessoa. Quando nós desconstruímos a ideia de um romance perfeito pelo resto da vida, nós começamos a entender um pouco do que de fato acontece. Não é uma vida de romance, apenas. Vida de casal não é uma vida de romance, apenas. Tem tantas outras coisas, mas o romance tem que fazer parte. E se a gente olha para tantos outros exemplos, eu fiquei em um só, mas se a gente vai para Jacó e Raquel. Jacó teve que literalmente trabalhar durante 14 anos de sua vida para casar com a mulher com quem ele se apaixonou à primeira vista. Outra paixão à primeira vista. Outro amor à primeira vista. E ele teve que fazer o quê? Trabalhar durante 14 anos para casar com ela. E aí começam as coisas, a realidade, né? Teve que até casar com a irmã, que pelo relato bíblico tinha alguma coisa que insinuava que ela era um pouquinho feia e que pelo menos não o atraía. Mas ele casa com ela, tem filhos com ela, para poder casar de novo e casar com a mulher que ele gostaria, de fato. Não só essa, mas a gente pode ir para Ruth e Boaz. História linda também, não é? Qual que é a história de Ruth e Boaz? Ruth conhece Boaz em que contexto? Quem que era Ruth? Não é a Ruth que está aqui, né? Quem que era Ruth? Qual que é a história de Ruth? Mulherada
cansar, vai ter que estudar de novo, né? Vou botar elas para estudar aí a história de Ruth. Quem que é Ruth? Uma mulher que não era do povo de Deus, teve que sair, e um contexto então muito ruim, de abandono, de tentar preservar a sua própria vida, né? Não só a sua, mas de quem? Quem que ela trouxe? Na bagagem? A mala, né? Pois é. Já começa, olha, o amor de Ruth pelo seu marido era tão grande que ele falece e ela cuida da sogra. Estou usando pejorativo, brincando aqui, né? Mas ela cuida da sogra, ela traz a sogra para guardá-la, protegê-la. Então, se a vida dela, viúva, já não ia ser fácil, ela traz a sogra junto, para complicar o processo. Mas mesmo assim, o que acontece? Diante de tudo isso que seria ela ser viúva, e aí eu sou uma sogra, já seria motivo suficiente para ela não casar de novo, para ninguém se aproximar dela. O que acontece? De novo, no momento de trabalho, de dificuldade, de dor, parece filme de Hollywood essa história. Dá para fazer, dá uma dica para a Record que eles vão fazer uma super produção com isso, né? Boaz vai lá e acolhe, não só acolhe com pena, mas porque houve amor ali. Ana e Eucana, que vive uma vida inteira, ela amargurada por não ter filhos, ele falando, mas eu te basto, né? Eu sou tão bom assim que eu te basto, por que você quer filho? Né? Eu sou tão bom que eu basto para você e basto para outra mulher também, porque eu tenho outra mulher com outros filhos, né? Afinal de contas eu preciso ter filho, então eu vou ter outras mulheres. Percebe? Relacionamentos que parecem lindos, e de fato são quando a gente faz a primeira leitura, mas essa estrutura de romance ela deixa de existir com o tempo. O problema para nós é se nós cairmos nas mesmas tentações e pecados dessas pessoas e trazermos a mesma tragédia que essas pessoas viveram para a nossa vida. E você quer coisa mais linda do que Davi, o homem segundo o coração de Deus? Esse pelo menos a gente tem um pouco da noção da aparência, que era um ruivão, né? Cabelão de fogo, vermelho, pelo relato. Que homem guerreiro, então provavelmente a estrutura física, embora seja um pouco baixinho, para o padrão da época, que a gente não sabe qual que é o tamanho, né? Mas ele era um pequeno, mas deveria ser um padrão de atleta, de guerreiro, né? Um cara estrategista, inteligente, tem tudo de bom esse Davi, mas era um mulherengo safado, não é? A história dele com Mical, filha de Saul, é porque quem gostou de quem? Um gostou do outro, um se apaixonou pelo outro, mas o problema é que Davi não ficou só em Mical, né? Ele foi por onde Davi passava, por onde ele lutava, por onde ele ganhava, vinha uma mulher a tiracolo. E quando ele não estava guerreando, até assim ele achou lugar para pegar outra mulher, né? Porque daí a hora que ele está lá no palácio, está tendo guerra, ele está no palácio, e o que ele faz? Opa, tem mais uma novinha lá. E pouco importa se ela é casada ou não. Percebe? Percebe como a Bíblia ela nos relata histórias lindas de homem e mulher, para não falar de Adão e Eva, que começou com a primeira poesia bíblica e termina já essa paz e sossego com Adão falando para Deus: a culpa é de quem? Dessa mulher, e o Senhor que fez essa coisa que está aqui do meu lado e que me fez pecar. A culpa é sua, Deus. Se eu estivesse aqui de boa, sozinho, não tinha pecado, mas o Senhor foi e botou essa mulher do meu lado aqui. A mulher que antes, alguns versículos antes, ele fala o quê? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-lhe-ei varoa, porque do varão foi formada. Percebe? Como que o pecado, ele pode destruir aquilo que é belo. E nos cabe, portanto, ter consciência disso. E nesta vida de romance,
a gente sempre lembrar de que é preciso voltar os olhos, a mente e o coração para aquilo que a palavra de Deus coloca como um ponto de segurança. Olhe para o homem e para a mulher da tua mocidade, para que você evite a sedução, para que você evite romper esse vínculo, mas mais do que isso, para que você não fique vendido numa história de romance que não é perene, que não permanece. Lembre da brasa. É preciso que a gente deixe essa brasa sempre viva no nosso casamento. Isso cabe para os dois. Se a mulher está lá, não está querendo muito, cabe a você chamar a atenção dela. Se a mulher está se achando para baixo nessa história, que ela não é digna do seu interesse, cabe a você provar que ela continua sendo digna do seu interesse. Se o homem está achando que ele já não é digno do seu interesse, mulher, faça ele entender que ele continua sendo digno do seu interesse. São vocês dois. Vocês precisam manter isso, essa chama ardente. Compete a vocês dois, um com o outro. Tem alguma dúvida ou pergunta? Normalmente não tem, né? A gente fala dessas coisas. Olha lá, combinei. Brincadeira. Foi melhor ainda do que a história. Que eles nem se viram e tiveram paixão à primeira vista. Quem conheceu no poço foi o filho, né? Antes da primeira vista, então. Se quer tornar um negócio mais interessante, foi antes de ver, né? Depois da repreenda da mulher aqui, tá vendo? Tá vendo como não é perfeito as coisas? Tá vendo como não é um romance, assim, ó? Mais lindo ainda. Era a direção de Deus. Mais um? Mais alguém para me corrigir, além dela? Ela não está me corrigindo, ela está me completando. Tá vendo? Ó, no meu ato falho, ela vai lá e me ajuda, tá vendo? Vamos orar então? Pai bendito, te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é bom, tua vontade é boa e agradável, e por isso, ó Pai, nós suplicamos a orientação do Senhor em nossas vidas, que possamos, ó Pai, como cônjuges, manter, ó Senhor Deus, a chama do amor que o Senhor colocou em nossos corações um pelo outro viva. Que possamos, ó Senhor Deus, abrir mão de tudo aquilo que o mundo traz de engano e nos fiarmos na Tua palavra, Pai. Continue, ó Pai, a manter o desejo ardente de um pelo outro, que possam, ó Pai, continuar honrando o Senhor, glorificando o Senhor com um relacionamento saudável, desfrutando, ó Pai, de todos os prazeres que o Senhor mesmo nos deu no casamento. E todos aqueles, ó Pai, que não desfrutam, que possam desfrutá-lo de acordo com a Tua orientação, debaixo da Tua graça, ó Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.